começar, eu, às vezes, quando eu vou estar olhando para o lado, assim, porque eu tô com dois computadores, tá? Até para enxergar mais coisas, assim, eu costumo fazer desse tipo, assim, mas não é falta de educação de não olhar para vocês nos olhos, tá? É para enxergar aqui num computador extra que eu tenho aqui sempre me ajudando. Então, eu botei como tema da nossa palestra, conforme conversei com a Darlene, otimizando resultados cirúrgicos de regeneração através da análise de exames laboratoriais. Então, eu sou Felipe Lazarotto, eu me auto-intitulo odontólogo integrativo já, que eu trabalho, é a área da minha clínica onde eu estou mais trabalhando hoje em dia. E eu gostaria de explicar para vocês rapidamente o que é odontologia integrativa, como é algo novo, um mundo novo dentro da odontologia. Muita pouca gente tem esse conhecimento do que está falando, o que é essa palavra integrativa. Primeiro, não é uma especialidade, que fique bem claro, eu costumo falar que é uma odontologia com abordagem integrativa, mas o cirurgião dentista integrativo, ele se preocupa não só com a boca, a face do seu paciente, mas sim como o indivíduo como um todo, sabendo que não é uma separação sequer anatômica entre boca, rosto, cérebro e o resto do corpo todo, e a gente não consegue separar uma coisa da outra. Se a gente um dia separar uma coisa da outra, nós vamos estar com um cadáver, porque o indivíduo não sobrevive. Mas, ao mesmo tempo, a gente imagina que coisas que aconteçam nesse organismo vão atrapalhar ou ajudar os tratamentos que a gente propõe para os nossos pacientes. Da mesma forma, os tratamentos que a gente propõe para os nossos pacientes também podem atrapalhar ou ajudar na sua saúde geral. Então, quando a gente começa a se preocupar com o todo e melhorar o metabolismo, melhorar a saúde do indivíduo como um todo, os resultados, eles são sensacionais, muito melhorados, muito otimizados e com um efeito adverso horrível, que é melhorar a saúde do nosso paciente. Então, muitas vezes o paciente, claro, necessita de uma intervenção, sei lá, cirúrgica, uma harmonização, uma endodontia, uma restauração e assim por diante, do dentista, mas a gente consegue, ajudando ele em alguns pontos, melhorar a saúde dele como um todo, né? E assim também melhorar o resultado final do que a gente entrega para ele. Esses são, né, uma pequena apresentação minha. Eu sou formado desde 2001, então estou fazendo 21 anos de formado já, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já fiz a pós-graduação, na verdade eu estou em todas as turmas, por isso que eu falei para a Darlene antes, meu currículo está até desatualizado, eu já estou na turma 9 da pós-graduação em nutracêuticos. Me tornei professor adjunto do curso, fiz diversos cursos na área de hormônios, cursos avançados com a Clarice Luz e tal. Hoje em dia estou me especializando em implantodontia, então quando a gente conversava, vocês fazem as cirurgias de alta monta, assim, e eu estou recém iniciando a implantodontia. Claro que na área de exames eu trabalho há mais tempos, né, fazendo essa avaliação. Porém, dentro da área de cirurgias, eu estou ainda iniciando. Estou cursando um curso de formação em nutrição funcional com o professor Gabriel de Carvalho, o que tem me ajudado muito, como eu falei inicialmente ali, não sei se todos estavam, né? Há uma barreira que eu rompi, isso me fez crescer enquanto profissional, enquanto dentista, enquanto ser humano também, é romper essa que dentista só aprende com dentista, que, tipo, fechar o nosso mundinho enquanto dentistas, só um dentista vai me entender e assim por diante. E quando eu passei a ouvir mais farmacêuticos, nutricionistas, bioquímicos e aí por diante, todos os profissionais da área de saúde, nossa, foi um pull na minha sabedoria dentro de todas as áreas que me fez crescer muito, muito rapidamente, né? Estou cursando agora 2 cursos da área de neurociência, então longevidade do cérebro e neurosuplementação, com o professor Fabrício Assini, que também tem me ajudado muito a entender uma série de fatores assim relacionados, né? Aí não está, mas eu sou membro de uma comissão
do CRO do Rio Grande do Sul, comissão de Hoff e outras especialidades, na busca, né, de ampliar especialidades que possam somar a odontologia, né? Então, uma área mais, vamos dizer assim, política, que eu estou agora, fui escolhido para fazer. Mas, acima de tudo, eu costumo falar, hoje eu não botei a foto, infelizmente, mas o que me fez mais crescer e procurar um conhecimento maior dentro dessa área integrativa, dentro da área de saúde geral, e um estudo mais aprofundado de algumas áreas, foi ter uma família, ter uma esposa, ter um filho, porque quando a gente passa a falar de saúde, todo o conhecimento, toda frase que a gente lê, a gente consegue, antes mesmo de entregar para o nosso paciente, aplicar em nós mesmos. E aí, a partir do momento que eu comecei a avançar nesses estudos, e o curso do Mário foi um marco muito grande na minha vida, tanto eu quanto a minha família inteira e os meus conhecidos, os meus parentes e tal, a gente teve vamos dizer assim, um upgrade de saúde, né? O que eu acho sensacional, que a gente, a partir do momento que a gente acaba tendo um certo conhecimento que possa ajudar o próximo, que a gente não guarde isso para a gente, sim, a gente distribua, né? Então, muitas vezes eu estou ali atendendo, sei lá, fazendo uma restauração simples, e o paciente levanta para cuspir na cuspideira aqui e já reclama daquela dor nas costas. Pô, eu já começo a perguntar, quanto tempo tá com essa dor? O que tu tem feito para fazer para isso? Tem alguém na tua família que tem esse tipo de problema? Tu já experimentou o uso de magnésio? Então tá. Tu nunca usou magnésio? Então tá. Se eu te receitar, tu vai tomar? E aí a gente vai ajudando esse paciente com coisas que necessariamente não são diretamente ligadas à odontologia, mas que interferem de um modo ou de outro, tá? Mas o intuito da noite de hoje, o convite que eu tive hoje da Darlene é falar meramente, somente sobre exames laboratoriais, tá? Mas que fique claro que eu tenho um viés totalmente integrativo na análise de exames e eu vou tentar dar um passo de retrocesso para que a minha visão não fique tão integrativa, porque, vou pensar lá, assim, eu estou pensando num paciente que está com anemia, eu já estou pensando em quanto de ferro que eu vou dar para ele, quanto de vitamina C é necessário para esse ferro ser bem absorvido e assim por diante. Vou tentar não entrar nesse mérito, senão nós teríamos aqui uma palestra que ia durar umas 5 horas, provavelmente. Então, vou tentar ser rápido e claro. E se vocês tiverem dúvidas, né, e quiserem perguntar a respeito dos assuntos, fiquem bastante à vontade, tá? Então, primeiro exame que eu estou mostrando aí para vocês um exemplo de um laboratório aqui da minha cidade, de um paciente meu, né? Então, eu tirei o nome ali. É o hemograma, é o exame que eu mais estudei, mais dou cursos, é em cima do hemograma. E confesso para vocês que antes de aprofundar meus conhecimentos, eu achava que era um exame generalista, assim, né? Que de pouco proveito, mostra se está com sangue bom ou não. E, na verdade, esse exame, por mais simples que ele pareça ser, ele traz muitas respostas, mas também abre um pressuposto para muitas perguntas iniciais, tá? E eu quero que vocês entendam pelo menos em partes, né? Minha intenção não é aprofundar, que vocês sejam ninjas no hemograma, mas que vocês entendam coisas que até hoje, de repente, vocês nunca ouviram falar a respeito do que poderia ser visto no hemograma. Espero eu estar aumentando o conhecimento de vocês, principalmente, tá? Então, o hemograma ele é dividido em 3 partes: eritrograma, leucograma e plaquetas, né? Então, o eritrograma é a parte vermelha, a leucograma é a parte amarela e as plaquetas são as plaquetas, como o próprio nome diz. Na parte vermelha, quando a gente defronta para um exame como esse, eu vou dar para vocês os filés, tá? A gente olhando esse exame, eu olho sempre direto hemoglobina e eu olho sempre direto VCM. E depois, um dos mais importantes exames dentro do hemograma se chama RDW. O RDW eu tenho slides específicos a respeito dele, tá? Por que eu olho hemoglobina e por que eu olho VCM? A hemoglobina mostra a quantidade de hemoglobina dentro de uma célula que se chama hemácia, ou eritrócito. A quantidade de hemoglobina dentro de uma hemácia vai aumentar
a capacidade dessa hemácia transportar oxigênio. Então, ela vai ser mais ativa ou menos ativa. Vai mudar a cor a hemoglobina dá cor a essa célula que se chama hemácia. O que a Organização Mundial da Saúde tem como limite para diagnosticar uma coisa que nós chamamos de anemia? Para mulheres 12,0, para homens 13,0. A princípio, eu quero que vocês fiquem somente com essa informação nesse momento e depois, nos próximos slides, a gente vai discriminar isso aí, tá? Então, o indivíduo aqui, por exemplo, nesse exemplo desse exame, está com 14,1, é uma mulher, né? Então, está ótima nesse padrão de anemia, tá? Por que eu olho o VCM? O VCM me mostraria uma abordagem de visualização quando ele está... o que é um valor normal de VCM? Não, um valor ótimo de VCM, não um valor normal. O valor normal é esse que o laboratório manda ali, ó, 83 a 101, tá? Referências de laboratório, elas são válidas? Elas são válidas. Na concepção de um dentista integrativo, de um profissional da área integrativa, eles servem, de repente, só para servir de parâmetro, tá? Porque, vamos citar o exemplo da hemoglobina. Uma mulher com 12,0 de hemoglobina não está anêmica segundo a Organização Mundial da Saúde. Ok? Todos concordam? Que o limite é 12,0. Porém, quando tu pega um indivíduo com 12,0 e tu vai fazer uma cirurgia de longa monta, se de hoje para amanhã ela perde um pouquinho de hemoglobina, ela vai estar em 11,9 e ela vai se tornar anêmica. Sabe? Os limites externos dessas referências, eles são convidativos para a gente cair numa má interpretação. Tá? E esses limites laboratoriais, eles são feitos acima de análises estatísticas, ou seja, tu pega uma população lá, vamos falar, 100 pessoas fizeram um exame hemograma, desculpe. Dessas 100 pessoas, tu monta uma curva de resultados, tá? Usando, vamos dizer, a hemoglobina só. Os indivíduos foram de 11,5, 12,0 a 15,0, que é o que o laboratório nos traz aqui. Nessa curva formada desses exames, dessas 100 pessoas analisadas, é muito mais que 100 pessoas, né? Só estou falando para vocês ver como é a estatística. Eles vão fazer um gráfico cortando na linha média e usar desvios padrões. Então, 2 desvios padrões à direita e à esquerda é considerado normal. E o que sai do desvio padrão, que é 2,5% de um lado, 2,5% do outro, é o que está fora do padrão normal. Tá? Isso não tem nada a ver com saúde e doença. É uma análise meramente estatística. Tá? E aí a gente se aprofunda nos estudos e vai, através de vários artigos, estudos, e chega ao número mágico da hemoglobina, que é 13,6. 13,6, tanto para um homem quanto para uma mulher, diz que essa pessoa não está com sintomas e sinais de anemia. Tá? Ela não tem um diagnóstico de anemia, porém, quando estiver com valores abaixo de 13,6, já estamos falando, ó, 13,5, 13,4, e assim por diante até o 12,0, ela não tem diagnóstico de anemia, porém ela pode ter sinais e sintomas típicos de uma anemia. Por que isso acontece, Felipe? Porque a hemoglobina, ela é formada por um grupo chamado grupo hemo, tá? Esse grupo hemo é uma parte, é uma globina grudada a um grupo hemo. A hemoglobina é uma coisa unida à outra. Esse grupo hemo não é só a hemoglobina que tem esse grupo hemo. Ou grupo M, dependendo de como você vai ler, alguns lugares você vai encontrar como grupo M também. Existem outras várias hemoproteínas no organismo humano que também necessitam do grupo M para ser formado. E o grupo M, entre outras coisas, tem no seu interior uma molécula de ferro. Né? A hemoglobina baixa quer dizer falta de ferro. Vocês vão ver que não é bem por aí, tá? Eu não quero aprofundar demais ali, mas não é bem por aí.
Porém, eu estava falando das outras hemoproteínas. Então, tem hemoproteínas ligadas a hormônios tireoidianos, hemoproteínas ligadas à fase 1 hepática de eliminação de toxinas, tem hemoproteínas ligadas ao transporte de oxigênio aos músculos e ao cérebro, tem hemoproteínas ligadas aos citocromos A, B e C, que é a produção de ATP a nível mitocondrial. Então, só nesses exemplos que eu citei, quando tu tem uma hemoglobina beirando ali, vamos dizer, 13,0, né? Tanto para o homem quanto para uma mulher. Não está faltando hemoglobina, segundo o que nós temos como parâmetro. Porém, outras hemoproteínas, porque a hemoglobina, o organismo vê assim, é essencial para a vida. Se faltar hemoglobina num organismo, a pessoa pode desmaiar, tem um nível diminuído de oxigênio chegando às células, ao núcleo das células também, e esse organismo pode chegar a ter um desmaio, e até a morte, né? E aí a hemoglobina ela é priorizada pelo organismo na sua produção, porque ela é essencial para a vida. Ao passo que as outras hemoproteínas, muito antes de faltar hemoglobina, elas já estão faltantes. Né? E ali eu citei hormônios tireoidianos, então já tem um déficit de hormônios tireoidianos que são ligados ao metabolismo. Então, a pessoa ainda não tem um diagnóstico de anemia, porém tem um metabolismo lento como se fosse uma anêmica. Eu falei dos citocromos A, B e C, que estão ligados a nível mitocondrial na formação de ATP, que é a energia celular, né? Então, o indivíduo que tem uma hemoglobina já beirando ali os 13,0, no exemplo que eu dei, pode ter uma falta de citocromos A, B e C, e uma diminuição do ciclo de Krebs, uma diminuição da formação de ATP e uma diminuição da energia do corpo. Então, essa pessoa está apática, cansada, entendem? Falei do citocromo, um outro citocromo que é o P450, que é importantíssimo na fase 1 de eliminação e metabolismo de moléculas a nível de fígado. Então, quando a gente tem uma deficiência do número de citocromo P450, a gente pode ter uma má metabolização medicamentosa, a gente pode ter um funcionamento do fígado como um todo mais lento, mais diminuído, e tudo isso que isso pode proporcionar. Então, vocês percebem que muito antes de faltar hemoglobina nesse corpo, falta outras hemoproteínas e os sinais e sintomas típicos de uma anemia já podem estar prevalentes. Tá? E eu recebo pacientes diretamente, assim, principalmente mulheres, que reclamam dessa falta de energia, lutam a vida inteira para subir uma hemoglobina próxima dos 12,0, mas os sintomas, que é o cansaço, a fraqueza, a minha unha que quebra, o meu cabelo que cai, nunca param. Então, elas lutam para chegar ali nos 12,4, estão felizes da vida, mas os sintomas da anemia não cessam, tá? E todo o estrago que uma anemia pode causar no organismo, e aqui nós estamos falando para profissionais na área de cirurgias, né? De um modo geral, vamos generalizar as cirurgias. Quando tu tem uma anemia, tu tem uma diminuição de aporte sanguíneo e tu vai ter uma diminuição de metabolismo a nível do lugar onde tu está fazendo a tua cirurgia. Tu vai ter um aporte diminuído de células de defesa, células de regeneração que chegam naquele tecido onde você está fazendo a sua cirurgia, né? Uma pessoa com sinais e sintomas de anemia pode ter um metabolismo ósseo diminuído por diminuição dos hormônios tireoidianos, por exemplo. Pode ter um metabolismo ósseo diminuído, porque o fígado já não está funcionando tão bem pela deficiência de citocromo P450. As medicações que a gente dá no pré-cirúrgico e no pró-cirúrgico podem não ter a eficiência que a gente gostaria, porque tanto o rim quanto o fígado podem estar deficientes, porque essa pessoa ainda não está anêmica, segundo a Organização Mundial da Saúde. Porém, ela já tem deficiência de outras hemoproteínas que levam a um déficit de metabolismo hepático e metabolismo renal, eliminação renal. Então, para vocês entenderem que o número que o laboratório nos põe como preditivo de anemia
E algumas vezes eu já peguei alguns pacientes com uma hemoglobina de 11,5 e elas vão no seu médico clínico geral, eles falam, não, é uma anemiazinha, só come mais feijão que tudo vai passar. E, na verdade, dentro dessa perspectiva de sinais, olhar sinais e sintomas e não olhar um diagnóstico, uma palavra lá que se escreve anemia, né? Você tem que entender o indivíduo e pelo que ele está passando e as dificuldades que ele está passando. Ninguém merece passar a vida inteira com cansaço, ninguém merece ficar a vida inteira com dor nas articulações, ninguém merece ficar a vida inteira com as unhas quebradiças, com os cabelos, que isso é importantíssimo nas mulheres, principalmente, né? Então, entender esse indivíduo e entender melhor os exames que ele te traz pode fazer uma diferença enorme para tu olhar nos olhos deles e falar, eu sei pelo que tu está passando, né? Muita gente, vezes eu pego um exame de algum paciente e eu olho aquela hemoglobina em 12,8, né? Por exemplo, e o paciente não vem me falando todos os sinais e sintomas, até porque eu não sou médico, eu sou dentista, algumas coisas a gente faz em perguntas na anamnese, outras vezes a gente faz perguntas durante o próprio procedimento, porém eu olho o exame dele, então quer dizer que você não está sentindo cansaço durante o dia aumentado, como que tá teu cabelo, como que tá tuas unhas? E algumas pessoas saem dizendo, não, o Felipe eu acho que me conhece, ele deve ter uma bola mágica. Mas, na verdade, os exames de sangue falam pra gente como essa pessoa está passando, tá? E quando a gente começa a entender isso, a gente também começa a ter uma ferramenta muito importante de conquista desse paciente. Tá? Então, imagina que a gente vai solicitar um hemograma antes de uma cirurgia para avaliar esse paciente, ainda não fechamos com esse paciente essa cirurgia, sei lá, vamos fazer uma implantodontia, com necessidades de enxertos e tudo mais, e esse paciente está duvidoso, está temeroso sobre fazer, e existem vários profissionais na minha cidade que fazem a mesma cirurgia, de repente por valores ainda menores do que eu cobro, e ela possa preferir eles, mas quando tu pega um exame como esse e tu começa a ter esse entendimento e tu começa a falar para o paciente, é assim que tu está se sentindo, agora nós vamos ter que melhorar isso, eu vou te dar esse suplemento aqui, tu vai ver como vai melhorar esse teu sintoma, e depois quando esse teu sintoma melhorar, a gente sim vai marcar essa consulta. Tu conquistou esse paciente. Era isso que ele procurava a vida inteira em diversos médicos que ele passou, 8, 10, 20 médicos, que nunca deram uma resposta de por que eu me sinto cansada todo dia, por que eu sempre no final do dia eu tô morto, entendeu? E aí tu conquista esse paciente. E além de tudo, tu ajuda esse paciente, porque tu consegue entender e consegue dar, né, o que ele necessita. Então, eu acho importantíssimo que nós entendamos desse jeito, tá? E o número padrão ali que eu quero que vocês gravem de hemoglobina, 13,5 para baixo, tu pode ter sinais e sintomas de anemia, mesmo não tendo um diagnóstico de anemia, tá? E eu falava do VCM, um valor ótimo de VCM é entre 88 e 92. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum barulho? Não? Entre 88 e 92. Então, aqui, ó, nós temos um VCM de 93,5. Então, nós estamos mais para um lado de uma anemia macrocítica, por mais que esse paciente não seja anêmico. Quando a gente pensa numa anemia macrocítica, a gente vai pensar num problema hepático, num problema renal, por exemplo, que podem causar uma anemia macrocítica. Pode pensar numa deficiência de vitamina B12, numa deficiência de vitamina B9, que são os maiores, né, que mais causam, né, esse tipo de anemia. Assim como, quando estiver abaixo de 88, esse VCM, a gente já começa a falar em deficiência de ferro, em deficiência de zinco, em deficiência de cobre e alguns problemas genéticos, né? Quando é abaixo de 88, pode haver alguns problemas genéticos também envolvidos. Aí tu começa, vocês entendem que vocês já estão respondendo algumas perguntas. Qual exame eu devo solicitar? O que eu devo avaliar? O que eu devo perguntar para esse paciente quando a gente entende o significado do VCM? E os demais, HCM, CHCM, eles na verdade são conjugados com o VCM, então na maioria das vezes vão ser poucos úteis para fazer esse tipo de avaliação que a gente quer, tá?
Mas aí agora nós entramos num negócio bem legal. Eu vou deixar porque o slide vai mostrar, tá? Não, eu vou mostrar agora. Depois do slide eu vou passar adiante, porque aqui dá para ver legal. Quando você pega o valor que está aí expresso em hemoglobina, no exemplo aqui é 14,1, e você multiplica por 3, deveria dar num paciente normal o valor do hematócrito, ou muito próximo do valor do hematócrito, tá? Então, 14,1 vezes 3, bah, agora me dei mal. 42,3. Será que eu estou certo? 42, não, 43,3 eu acho que dá. Então, o hematócrito dessa paciente, está maior que esse valor que eu encontrei multiplicando a hemoglobina por 3. O que isso significa? Que existe mais, o hematócrito é a parte celular do sangue. O que não é hematócrito é plasma, é líquido, tá? Quando a parte celular sólida do sangue está aumentada, quer dizer que a parte líquida está diminuída. Estamos aí frente a um diagnóstico de desidratação, tá? A princípio, 1,3 já é uma desidratação legal, tá? É já indicativo que a gente tem que falar para esse indivíduo, fazer as perguntas necessárias, óbvio. Quanto você toma de água por dia? Como que está a sua hidratação? Como que você faz? Qual que é a qualidade da água que tu tem tomado? Também é importante, tá? Então, multiplicando, vou repetir de novo, multiplicando a hemoglobina, o valor da hemoglobina por 3, deveria dar um número muito próximo ao hematócrito. Quando esse número do hematócrito é maior, quer dizer que tem mais células que líquido, tu está diagnosticando uma desidratação desse paciente. Quando esse número é menor, quer dizer que ele está superhidratado. Tá? Muito mais comum tu ter desidratação num exame como esse do que ter exageros de líquido, tá? É bastante comum ter desidratação mesmo. Inclusive a Darlene tinha me falado a respeito da desidratação, que alguns procedimentos que vocês fazem do grupo aí, a necessidade do paciente estar bem hidratado. Oi, estou assistindo uma aula aqui. Oi. Alguém está com o áudio ligado aí? Desculpa, fui eu. Vou desligar. Sem problemas. E o último fator dentro do eritrograma que eu gostaria de falar, e vai ter slides específicos, é o RDW, tá? O RDW marca, na verdade, o que ele representa. As hemácias deveriam ter um valor padrão entre si, um tamanho normal entre si, e o RDW mostra a discrepância desses tamanhos. Então, é como se fosse um desvio padrão de tamanho, né? Em 13,7 no caso ali. Então, os valores normais do RDW, isso eu quero que vocês olhem ali, 11,6 a 14 dentro desse laboratório. Depois a gente vai falar a respeito. A segunda parte, que é o leucograma, que mede a nossa imunidade, por fim, né? As células amarelas, os glóbulos brancos. Vai até ali leucócitos, bastonetes segmentados, eosinófilos, basófilos, linfócitos, típicos e monócitos, tá? Um valor ótimo de leucócitos é entre 4.000 e 6.400. O valor entre 4.000 e 11.000, ali está como 10.000 até nesse laboratório aí especificamente, mas 4.000 a 11.000 é considerado valores normais de leucócitos, tá? Porém, do ponto de vista prático clínico, quando tivermos valores acima de 6.400 de leucócitos, provavelmente nós estejamos já com algum problema, normalmente inflamatório, tá? Isso fica como dica para vocês também. Bastonetes é um neutrófilo ainda não amadurecido. Então, ele tem um formato de um bastão em vez de um formato de triplo núcleo. Isso quer dizer que ele foi formado rapidamente e rapidamente teve que chegar na periferia. Quando o bastonete dá positivo, mesmo sendo apenas 1%, significa que esse indivíduo tem uma infecção aguda em andamento. Tá? Essa infecção está em andamento e ela é aguda. O bastonete tem que vir zerado. Não é, em condições normais, bastonetes não poderiam ser medidos na periferia, no braço.
que é da onde a gente tira o sangue para fazer o exame. Segmentados, ou alguns vêm como neutrófilos, é a mesma coisa, tá? Valores normais, ali fala o valor absoluto, né? Entre 45% e 55%. Eosinófilos, os laboratórios normalmente põem como valores normais entre 1% e 4%, mas o valor normal, na minha concepção, é abaixo de 1%. Então, o laboratório considerará esse paciente deficiente de eosinófilo, mas é o valor normal. E o basófilo, o valor normal é abaixo de 0,5%, ok? Linfócitos entre 25% e 35% e 45%, e os monócitos entre 6% a 11%, ainda está considerado um normal. Uma coisa bastante interessante para quem trabalha na área integrativa, essa é uma manha que eu aprendi, eu tenho usado bastante, né? Aí tu tem aquele indivíduo que nós estávamos falando, vou usar o exemplo que eu já usei, uma anemia, né? E aí tu deu algumas dicas para esse indivíduo, deu algumas suplementações, e essa anemia dele foi melhorando, e ele vem te agradecendo também, doutor, eu só vim para fazer uma cirurgia, mas o que tu me deu de qualidade de vida, doutor, não tem preço, sabe? No fim, a cirurgia sai barata dentro do que tu dá de saúde para esse paciente. E muitas vezes, durante essa suplementação, a gente, na grande maioria das vezes, eu digo, o paciente já chega te agradecendo. Mas algumas vezes o paciente ou não é muito agradecido, ou não é tão perceptível a mudança que ele teve. Algumas vezes tu vê faces mudadas, assim, um brilho melhor no olho, uma pele melhor e tudo mais dentro da suplementação que tu propôs. Mas uma manha bem interessante em cima do hemograma para tu atestar que o que tu ajudou esse paciente o rejuvenesceu é pegar o valor, que no caso aqui é segmentados, né, ou neutrófilos, dependendo do laboratório, o valor absoluto, que no caso aqui no exemplo é 2.402, e dividir pelo número de linfócitos, que no caso aqui é 1.805, e guardar esse número. E quando tu for repetir um novo hemograma, o que seria o normal? Esse número, essa relação, aumentar ao longo do tempo. Isso é uma condição normal, natural, fisiológica de todo e qualquer indivíduo. Os neutrófilos aumentam ao longo da vida e os linfócitos diminuem ao longo da vida com a idade. Quando essa relação, ela, ao invés de aumentar, diminui, isso significa que no sangue esse teu paciente rejuvenesceu. Olha que coisa legal. Tu pega um exame e tu fala, teu exame de sangue está mostrando que tu rejuvenesceu. Daí eu já ponho números, né? Que parece que está 5 anos mais jovem agora com esse exame aqui. Então, uma manha legal aí, válida. Eu estou falando de ciência, tá? Eu não estou falando de bolas mágicas nem nada, tá? Isso é ciência. Esse valor de neutrófilos e linfócitos fala, dividido neutrófilos por linfócitos, fala de longevidade, ok? E as plaquetas, e ali está os valores normal entre 150 e 400 mil, né? E a gente vai falar especificamente num próximo slide. Eu vou cuidando agora o tempo aqui. Eu costumo falar bastante. Aqui o que eu já falei para vocês, então, multiplicando a hemoglobina por 3, nós deveríamos ter o valor do hematócrito. Isso teria uma normovolemia. Quando o valor do hematócrito é maior que o valor da hemoglobina multiplicado por 3, nós temos uma desidratação. Esse paciente está hemoconcentrado. Eu acho que eu tenho... Tá atrapalhando aqui. Eu só vi agora, gente. Desculpe aí. Como eu falei para vocês também, já adiantei que a anemia, segundo a Organização Mundial da Saúde, num homem abaixo de 13 e numa mulher abaixo de 12. Mas também expliquei para vocês que esse valor não condiz com o que a ciência tem encontrado na questão de sinais e sintomas de anemia. Então, gravem o valor de 13,6. 13,6 para cima, esse paciente está normal no quesito, status anêmico. Mas dali para baixo ele pode ter sinais e sintomas de anemia prevalentes, tá? Presentes, tá? Outra coisa que eu também já expliquei para vocês, uma anemia ela pode ser dividida segundo o VCM em microcítica, então quando é valores abaixo de, eu citei para vocês 88, ali fala em 80, tá? Mas é deficiência de alguns minerais bastante importantes, que é o ferro, zinco, cobre e vitamina B6. E quando é um valor elevado de VCM,
nós temos uma anemia macrocítica, e normalmente por deficiência de B12 e B9, mas também pode estar diagnosticando ou dando uma prévia de um problema hepático ou renal. Como que a gente pode avaliar o nosso paciente com relação à anemia especificamente, quando nós temos valores que vão do 12,0 até os 13,5? Então, esse paciente ele está deficiente de ferro. E por que é importante a gente saber quanto esse paciente tem de ferro? Qual que é a importância do ferro? Já adiantei para vocês que o ferro é uma parte preponderante na formação de um grupo que se chama grupo M, tá? Sem o ferro presente no grupo M não existe. E aí não vai formar hemoproteínas, e aí tu não vai ter a função dessas hemoproteínas que eu já expliquei resumidamente para vocês. Então, saber o perfil de ferro do nosso paciente é importantíssimo para a gente avaliar em que grau está essa anemia, até no intuito de indicar ou contraindicar uma cirurgia, dependendo do montante dessa cirurgia. Tá? E qual a forma mais correta, cientificamente falando, de avaliar o perfil de ferro do paciente? Ao contrário de que muita gente pensa que é o ferro sérico, ele é um tanto quanto pouco importante, o ferro sérico. Tanto que nem está nessa lista aqui, tá? Então aqui vocês vão no número 1, que é a ferritina, até em ordem de importância no diagnóstico, até o quinto, que é o VCM, HCM e CHCM. Então, o mais importante é avaliar sempre a ferritina, tá? E ali eu dou a manha para vocês, ó. Tô dando só filés para vocês essa noite. Quando a ferritina está abaixo de 45 microgramas por litro, isso confirma uma anemia com deficiência de ferro. Mas também, quando a ferritina está acima de 100, ela exclui essa possibilidade de estar faltando ferro nesse indivíduo. Então, esse indivíduo pode estar com uma hemoglobina deficitária. Deficitária, nós estamos falando de 13,5 e 12,0. Vocês entendem quando eu falo em hemoglobina deficitária, a gente está falando que está deficiente, na verdade, as outras hemoproteínas, e não, na verdade, a hemoglobina em si. Mas vai ter sintomas prevalentes de anemia nesse paciente em algumas vezes, né? Voltando. E aí, quando você tem uma ferritina acima de 100, você sabe que o que está faltando nesse paciente, que seria a forma mais comum de se achar que anemia é falta de ferro, não é ferro, tá? Para a formação do grupo M, tem vários nutrientes que são necessários, tão importantes quanto o ferro. O ferro é apenas o último que se liga ali numa reação. Então, várias proteínas do complexo B, vitaminas do complexo B, desculpem, alguns aminoácidos que são importantíssimos e alguns minerais também bastante importantes nessa formação, certo? Então, a avaliação da ferritina é onde a gente firma o martelo se está deficitário de ferro ou não. Ah, tá, Felipe, tá. Nós sabemos se esse paciente ele está com a ferritina acima de 100. Ele está com uma ferritina de 320. Então, quer dizer que ele tem ferro demais? Não. Na maioria das vezes, diria não. Tá? A ferritina em valores acima de 250 provavelmente tenha como um dos mecanismos de exacerbação, da elevação dessa ferritina, uma inflamação. Tá? Então, ferritinas em altos valores, ela significa que esse indivíduo está inflamado. Tá? Pode essa inflamação ser derivada de excesso de ferro? Pode. Tá? E como a gente confirmaria um excesso de ferro no indivíduo? Primeiro, que não é muito comum excesso de ferro no indivíduo. Aconteceria mais frequentemente no indivíduo que está suplementando ferro e essa suplementação já passou da conta e ele está agora com excesso de ferro. Existiria um problema genético que se chama hemocromatose, que não é um problema um tanto quanto raro, tá? Não é extremamente comum, onde há uma elevação de ferritina natural e uma elevação do excesso de ferro na circulação. Então, não é tão comum ter excesso de ferro. Mas aonde que a gente viria? Através da saturação da transferrina, eu acho que já seria o suficiente. Uma saturação de transferrina acima de 50% já confirmaria um excesso de ferro. Ou também a transferrina livre.
tá? Não me lembro dos valores normais da transferência livre, me desculpe. Certo? Então, para diagnóstico de excesso de ferro, seriam esses os mecanismos. O que uma anemia pode causar e dificultar numa cirurgia? Aqui eu estou citando uma implantodontia, na implantodontia, que é a área onde eu agora estou atuando. Isso que faz parte de um seminário que eu já apresentei lá no curso e tudo mais. Então, por isso que é implantodontia, mas a gente pode botar isso para toda e qualquer cirurgia, conforme nós vamos ler aqui. Tá? Paciente anêmico, ele apresenta comprometimento na maturação e no desenvolvimento ósseo. Então, isso é para qualquer tipo de procedimento que vai envolver a necessidade de uma maturação e no desenvolvimento desse osso. As características ósseas iniciais, elas são também afetadas. Opa, desculpe, alguém perguntou? Não? A densidade... Está cortando um pouquinho. A minha fala? Talvez está tudo bem conectado aqui, mas tá. Então, a densidade óssea pode estar reduzida, afetando a inserção inicial do implante, e o osso lamelar madura na interface de um implante, ele vai ser mais, vamos dizer assim, pobre, para a gente entender, gerando um tempo mais longo para completar a osteointegração. Então, esse osso, ele demora mais tempo para amadurecer, para, né, ficar mais duro, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento. No entanto, mesmo assim, quando nós temos um implante, isso acontece muito pouco. Alguém chamou aí. João Wagner, Felipe. Fala, João. Desculpa, aquela hora, eu estava dirigindo e eu fui abrir meu microfone e apertei para desligar e depois me perdi um pouco. Show, João. Prazer estar aqui, viu? Eu queria te perguntar, porque eu sempre tive muita dúvida, e ainda uma paciente, por exemplo, que eu tenho pego às vezes no pré-operatório, muito paciente, e ele tem uma ferritina de 15 e uma hemácia de hemoglobina de 12,6. Certo. Então, assim, eu lembro de casos que o Laí falava, todo paciente abaixo de 50, igual você falou 45 aí, esse paciente está com a tireoide acometida. Como que você procede? Você sempre faz suplementação nesses pacientes antes de fazer algum procedimento? Depende muito, tá, João? Eu acabo pedindo muita coisa. A conversa é mais sumária do que necessariamente o exame. Como ele está se sentindo, é interessante saber sinais e sintomas de anemia e fazer as perguntas corretas. Mas um paciente com ferritina D12, ele é um paciente de perigo, tá? Ele pode, baixando mais essa anemia, nós estamos já com um ferro muito deficiente, né? Eu, sem dúvida, nesse nível, eu suplementaria sem dúvida nenhuma, tá? Sabemos que a suplementação de ferro, João, é uma suplementação um pouco complexa, difícil, porque demora um tempo para responder, tá? E fique claro disso, tá? Então, preferencialmente não usar sulfato ferroso, que tem um resultado muito pobre e dá muito desconforto gástrico. Eu tenho usado muito ferro bisglicinato, tá? Em doses 40 miligramas, eu já cheguei em 80 miligramas 3 vezes na semana, em alguns pacientes, mas eu uso 40 miligramas, poderia ser usado 30 miligramas diárias, sempre associado com uma fonte de vitamina C, porque a absorção desse ferro é muito pobre. Esse ferro de suplementações, ele tem origem vegetal. Quando a gente tem um ferro de origem vegetal, um ferro não hemo, a gente necessita da vitamina C junto, tá? Então, tomar ao mesmo tempo, sei lá, uma rodela de limão, uma laranja junto, melhora muito a absorção desse ferro, tá? E aí a gente vai acabar maximizando o nosso tratamento. Mas o resultado final, João, eu acho que é isso que tu me perguntou, e se não é, pergunte novamente, por favor, é que quando a gente, sim, suplementa esse paciente anteriormente a uma cirurgia de longa monta, nós, primeiro, estamos diminuindo possibilidades de intercorrências, tá?
tanto no transoperatório quanto no pós-operatório, e também melhorando a regeneração dos tecidos desse paciente, tanto tecidos duros, osso, quanto tecidos mole. Tá? O aporte sanguíneo é melhorado, a atividade das células que chegam lá está otimizada. Nós estamos falando que quando a gente tem uma anemia, a gente tem deficiência de formação de ATP, porque a gente tem deficiência de formação de citocromo A, B e C. Quando a gente tem deficiência de formação de ATP, nós estamos dizendo que o osteoblasto está com baixo ATP. O osteócito está com baixo ATP. Quando não tem energia, a célula não produz. Ou produz muito pouco. Um osso pobre, de condições desfavoráveis, falando em tempo longo, né? De observação. Né? Vamos falar da implantodontia. Não, travou no osso, tá bem. Né? Estabilidade primária. Travou lá no osso, segurança de que esse implante possivelmente vai osseointegrar. Mas ao longo de um tempo longo, a qualidade desse osso inicial vai fazer diferença na longevidade desse implante, sim ou não? Sem dúvida nenhuma vai. Sem dúvida nenhuma vai. Porque ele vai receber esforço, ele vai receber... E quanto mais qualidade a gente tem nesse início de formação óssea, melhor é a longevidade desse implante ao longo do tempo, mais probabilidade de termos um implante com sucesso fenomenal, né? Isso se aplica a toda e qualquer cirurgia. Certo, João? Eu te respondi ou só enrolei? Não, você respondeu. João, essa palestra aqui que eu estou com esse slide aqui, tu foi um dos que me ajudou lá, dando aqueles contatos lá. Então, tem muita informação aqui que eu obtive daquele teu colega lá que tu me indicou. Agradeço demais, viu? Obrigado mesmo. Então, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta também, né? Por favor. Por exemplo, se eu estou frente a um paciente, né? E o hemograma dele é um hemograma que está, assim, dentro dos parâmetros normais. Com quanto tempo você começaria a suplementar esse paciente para que você ache assim, olha, eu posso fazer essa cirurgia com mais segurança? Mesmo um paciente que está normal, por exemplo, pelo que eu entendi, assim, se eu tiver com a hemácia dele 13, eu já tenho que me preocupar, né? Ela já está... Sim, fazer perguntas. Oi? Fazer perguntas para ele. Mínimo. Ah, tá. E ter pergunta dos sintomas que ele tem. Exato, para a gente chegar a uma conclusão. Esse paciente está com uma anemia em função, sinais e sintomas de anemia, né, o 13.0 ainda é um valor médio ali dentro daquela curva ali, né, para decidir se há necessidade de suplementação ou não. Tá? De novo, eu vou repetir o que eu falei para o João. Aí tá, vamos suplementar e necessita de ferro. Demora tempo longo para esse ferro dar resultado, tá? Nós estamos falando de um mínimo de 3 meses de tratamento para essa hemoglobina aumentar, contento da gente olhar para aquele exame e falar, não, agora realmente está legal, tá? Então, essa conversa com o paciente, também avaliando a ansiedade dele para a cirurgia, eu acho que é importante, porque se ele quer fazer logo, é um dente anterior e o cara é um empresário e vai ter uma palestra lá para outros vários empresários e estava com um provisório lá pequenininho, feio, e todo provisório pode ficar feio e ele quer o implante dele logo. Tu vai convencer ele a ficar 3 meses suplementando o ferro para, de repente, melhorar um pouquinho essa cirurgia, tu entendeu? Então, cada caso é um caso, tem que se avaliar. Então, a odontologia integrativa também tem um foco nessa questão de individual, né? Então, cada indivíduo é um indivíduo, ele tem que ser analisado de uma forma individual e não só através de exames, mas sim através de conversa, ver as ansiedades, o que esse paciente procura ou não, para tomar uma decisão, né? Mas eu acho importante sempre falar, o teu exame, ele me dá a entender que tu tem uma anemia, mesmo sendo de baixa intensidade, que pode ter algum prejuízo
na tua resposta de formação de osso e na tua cicatrização. Eu acho que isso é importante. É um prejuízo mínimo? É um prejuízo mínimo, tá? Que até hoje a maioria dos profissionais, provavelmente os que estão aqui também, nunca se atentou a isso e sempre deu tudo certo, tá? Mas a gente está falando em otimizar resultados. O que eu posso dar para esse paciente de melhor resultado possível dentro das minhas possibilidades? E aí a gente oferece, cara, eu tenho algo melhor. Tu encara 3 meses, 4 meses, 5 meses de tratamento antecedendo isso ou não, e aí a gente chega a um veredito ou não, né? Não sei se eu fiz tu entender, Darlene. Perfeito, Felipe, perfeito. Show? Bom. Então, continuando, né? O paciente anêmico também ele vai ter um sangramento aumentado, tá? O que dificulta o campo de visão do operador. Edema e desconforto maior no pós-operatório, no paciente anêmico, então ele tem uma circulação mais deficiente, um mecanismo celular e energético diminuído, então todas as funções, ele incha mais devagar, mas desincha muito mais devagar também, tá? E, como eu falei para vocês, os outros citocromo P450, por exemplo, a medicação anti-inflamatória que porventura tu venha querer dar para esse indivíduo pode também não ter um resultado tão bom, e o remédio para dor também, né, o analgésico também pode não ter um resultado tão bom, porque a atividade hepática está levemente comprometida. Esse levemente pode fazer toda a diferença. Quando a gente pensa num gráfico de otimização de níveis plasmáticos da droga que a gente está usando, quando a gente baixa levemente esse gráfico, de repente a gente não tem a ação que a gente necessitava dessa medicação, né? E aí a gente está falando ali de uma dor pós-operatória, logo que passa anestesia, de alta intensidade, quem sabe, e que a gente quer um resultado analgésico rápido e forte, né? E daqui a pouco a gente vai ter um resultado lento e fraco. Sabe? Então, sempre que possível, a gente deve analisar mais criticamente esse paciente. Havendo inchaço, a gente aumenta o risco de infecções no pós-operatório, tanto a curto quanto a longo prazo, né? Isso também pode afetar a manutenção a longo prazo desse implante, como eu já falei para você. Também é importante que quando existem os tecidos, a gente não está só falando tecido ósseo ao redor do implante ou ao redor de uma região de enxerto. A gente está falando de tecidos moles, a gente está falando de ligamento periodontal do dente colateral, a gente está falando de várias coisas, e quando a gente tem uma formação não tão ótima de células, esses tecidos também vão ter um empobrecimento, será que essa palavra está sendo bem usada? De qualidade tecidual, o que pode favorecer, por exemplo, doença periodontal, perdas ósseas aumentadas, né? E a gente ainda não está falando de osteoporose, a gente está falando só do indivíduo normal que perdeu um dente ou perdeu dentes de uma certa região e que a gente quer fazer uma reabilitação nele, ok? Uma anemia específica, a anemia falciforme. A anemia falciforme, apesar de parecer que o padrão dela fala de falsa, uma anemia falsa, mas na verdade a palavra falciforme, ela descreve uma hemácia que tem o formato de uma foice, como se fosse uma vírgulazinha, assim, o formato dela é em forma de foice. E um indivíduo portador da anemia falciforme, os implantes eles estão contraindicados, porque as infecções secundárias são bastante comuns. Tá? Só um parênteses aí, não é tão comum a anemia falciforme, eu pessoalmente não lembro de ter pego algum paciente. Voltando aos pacientes anêmicos, na maioria das vezes os implantes não são contraindicados, mas há uma necessidade maior de uso de antibiótico terapia prévia, tanto no pré quanto no pós-operatório. Não se deve usar anticoagulantes, então cuidado com o uso do ácido acetil salicílico, por exemplo, algumas outras drogas que podem ter esse efeito anticoagulante. E as consultas desse paciente de higienização, manutenção, né, tanto do implante quanto do pós-operatório de enxerto, elas devem ser mais frequentes do que um outro indivíduo não portador de anemia, certo? Porque a presença da anemia fez uma má formação, uma formação deficitária, apesar de ter formado, dá tudo certinho, visualmente está tudo certo,
mas abre-se um pressuposto maior de possibilidades de infecções, perdas ósseas exageradas e assim por diante, tá? Agora vamos entrar num negócio que é o meu xodó, que é o RDW. Então, o RDW aqui nessa figura, eu não sei se vocês enxergam o meu cursor aí, enxergam, né? Pelo menos estou vendo aqui no outro computador. Nessa figura aqui mostra o que é o RDW. O que seria um RDW normal? Todas as hemácias, essas bolinhas vermelhas, num tamanho padrão, quase todas elas idênticas. E aqui, um RDW aumentado com padrões de tamanhos diferentes, diversificados de hemácia. Tá? Vixe, o que isso tem a ver com significado? O que isso tem a ver com a minha cirurgia? A princípio, olhando para isso, parece que nada, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que tem sido pesquisado a respeito. Primeiro aqui, dentro ainda dessa figura aqui, quais são as principais causas de um RDW aumentado, tá? Inflamação, a própria idade, né? Um paciente de maior idade vai ter uma elevação do RDW. O RDW é um padrão também, assim como a relação de neutrófilos linfócitos, fala da longevidade também, como vocês vão ver Não, nesse gráfico aqui dá para ver. Mas já vou mostrar para vocês. O estresse oxidativo aumenta o RDW, deficiências nutricionais e problemas de fígado também, e rins, né, vão causar aumento desse RDW. Então, esse trabalho aqui é de 2009, tá? Já faz um tempo que eu uso ele. Já existem trabalhos mais atuais, né? Se não me engano, tem um de 2014 que fez uma revisão sistemática e ele encontrou números um pouquinho diferentes desse trabalho, mas esse aqui é esclarecedor por causa desses gráficos, tá? O que aconteceu aqui? Eles dividiram o valor de RDW normal, lembra lá do hemograma que eu mostrei para vocês, entre 11,6 e 14,0, em quintis. Dividiram por 5 e fizeram quintis. O primeiro lá em cima, que é o valor de quintil menor que 12,6, e o último aqui embaixo, que é o rosinha, quando o valor do RDW está maior que 14,5. Aqui estamos falando de indivíduos dentro desse grupo, maior ou igual a 65 anos de idade, como está demonstrando aqui, ó. Tá? E um follow-up de 12 anos de acompanhamento. Olha que trabalho massa. Tá? Então, esses indivíduos chegaram aqui, começaram com o 1, ou seja, todos estavam vivos, e chegaram ao longo de 12 anos com valores de mortalidade reduzidos, tá? E nesses indivíduos, vamos pegar os dois extremos, tá? Indivíduos com RDW abaixo de 12,6, ao passar 12 anos de idade, estão falando de indivíduos que tinham mais de 65 anos, tá? Aproximadamente 75% deles estavam ainda vivos, 25% tinham perdido a vida. E aqui está falando, referência é morte por todas as causas, tá? E quando esses indivíduos que tinham um RDW aumentado maior do que 14,05, ao passar 12 anos, apenas torno de 35% deles estavam vivos apenas. Quase houve uma inversão, né? Então, menor de 12,6, 70% estavam vivos, nos maiores de 14,5, 70% tinham morrido, né? Então, é importante analisar o RDW de uma forma mais crítica, e vou repetir para vocês. Nós estamos falando de quintis produzidos dentro de valor de referência do laboratório. Todos esses valores aqui são normais dentro do que o laboratório nos coloca como normal. Mas olha a diferença de longevidade e mortalidade desses indivíduos, tá? Relevância desse exame, tá? Cada acréscimo de 1% no RDW aumenta o risco de morte por todas as causas em 22%. Usando como padrão o valor mínimo, que é 11,6 ou 11,5, dependendo do laboratório. Então, o indivíduo chega lá no teu consultório com 12,5%. Dentro do que esse estudo nos mostra, ele tem um aumento de 22% de probabilidade de morte por qualquer causa, né? Mas gostaria... 12,6 ainda é um RDW muito bom. Mas imagine um indivíduo chegando para vocês com RDW de 16,0. Né? Façam o cálculo. Esse indivíduo, em 12 anos, né, não vai estar vivo, segundo esse trabalho. Então, é importante a gente analisar esse indivíduo de uma forma mais crítica,
Acredito que sim. Acredito que nós, profissionais de saúde, sim, cirurgião dentistas, mas nós, profissionais de saúde, a gente tem que ver esse indivíduo como um todo. Não vai adiantar a gente fazer o melhor procedimento do mundo de regeneração óssea, né? Levantar, né? Produzir, né? Aquele rebordo, manter aquele rebordo, produzir aquele rebordo, ficar perfeito e botar um implante, se esse indivíduo com 6 anos vai estar morto. Então, faz um trabalho mais vagabundo, porque para 6 anos qualquer um vai durar. Certo? Eu estou brincando aqui de coisas sérias, mas é algo que a gente tem que abrir o olho a respeito disso, tá? Então, ali, como eu já falei naquele primeiro slide, quais são os maiores influenciadores para esse ser um artigo de 2018, né? Para aumentar esse RDW, estresse oxidativo, alimentação pobre, hipertensão, dislipidemia e os fatores inflamatórios como um todo. E mais atual, aqui nós temos um trabalho de... Poxa, eu não botei a data do trabalho, gente, me desculpem. Mas eles devem ser de 2022 ou 2021, tá? Me perdoem aí que eu não botei, eu só botei o DOI deles e ali não tem a data. Aqui ele escreve da seguinte forma, os autores, tá? O mais notável achado no nosso estudo foi que a taxa de mortalidade intra-hospitalar foi significativamente maior no grupo de alto RDW. Então, dividiu alto e baixo, né? Então, houve uma morte hospitalar, estamos falando a nível hospitalar, de 55,6% de indivíduos que tinham RDW alto. Ao contrário de quem tinha um RDW baixo, que tiveram 2,7% de morte apenas. Tem significado ou não tem significado o RDW? Outro trabalho, o RDW previu, independentemente da mortalidade em pacientes com trauma nesse único centro de trauma nível 1. O RDW pode revelar o estado de saúde subjacente e ser clinicamente útil para o prognóstico. A relação mecanicista entre RDW e mortalidade no trauma permanece desconhecida e deve ser mais bem avaliada. Ou seja, eles não sabem entender o porquê o RDW é tão importante, mas o que eles estão falando é que o que os trabalhos têm demonstrado, e se vocês procurarem Red Cell Width, RDW, esqueci da última parte, Red Cell Width, não me lembro, daqui a pouco vem na mente. Vocês pesquisarem lá no PubMed, no Google Acadêmico, vocês vão ver quantos trabalhos estão sendo publicados, inclusive durante o Covid, indivíduos que com Covid, pioras de Covid, que tiveram que ser entubados, CRDW baixo sobreviviam, CRDW alto morriam, probabilidade muito maior de morte. Hoje em dia, cirurgias a nível hospitalar, que geram risco de vida para o indivíduo, quando ele está com RDW já saindo, distorcendo ali, acima dos 14, a cirurgia pode ser cancelada, porque esse paciente pode não voltar da cirurgia, tá? Procurei, não encontrei nada na área odontológica, na área de cirurgias bucais, tá? Mas serão cenas do próximo capítulo. E nós podemos ser pioneiros, inclusive nós estamos aqui na sala com professores da área de cirurgia, podem começar a observar melhor isso aí. Quem sabe a odontologia também não acorda para esse tipo de parâmetro, que parece ser importantíssimo para avaliar prognóstico, né, de um paciente. Ok? Aqui é um outro trabalho, eu acho que a gente pode passar adiante também. O leucograma, né, envolve toda a parte né, como eu falei, já adiantei para vocês ali, os valores ótimos, quem quer printar essa tela pode aproveitar, tá? Valores ótimos ali. Tem algumas coisas interessantes, o estresse pode reduzir o número de leucócitos, o café ele pode aumentar o número de leucócitos em 3 a 4%, se a pessoa tomou café de manhã e foi medir o sangue, esses leucócitos podem estar distorcidos em torno de 3 a 4%, né? Ali fala uma coisa que é bem interessante, os valores de leucograma, eles são como se fosse uma identidade, né? Eles normalmente são constantes e individuais, então cada um tem os seus valores e é uma constância ao longo da vida, né? O que baixo valor de leucócitos pode nos trazer como problema, né? Que de novo citou implantodontia, mas é aplicável a toda e qualquer cirurgia.
podem surgir algumas complicações, a principal dela é a infecção, né? Diminuir a imunidade do paciente, então a gente pode ter um risco aumentado de infecção, tanto na fase de cicatrização, mas também a longo prazo, né? Perimplantites e contaminações tardias de sítios cirúrgicos, né? A cicatrização, ela também passa a ser retardada, né? Devido ao baixo número de leucócitos. E aqui as plaquetas, né? Quando nós temos um valor aumentado de plaquetas, né? As principais causas, né? Essas aí que estão ali descritas, né? O que acontece quando a gente tem um elevado número de plaquetas é que esse sangue está propenso a ter coagulações aumentadas, esse sangue está mais grosso, né? Esse sangue não circula tão bem, podemos ter problemas no sítio operatório, de baixa chegada de células, uma cicatrização mais retardada e assim por diante. E o contrário é ainda mais devastador, quando nós temos uma baixa plaquetária, né, o indivíduo, por exemplo, que usa anticoagulantes, né, vamos lembrar da varfarina e outros dessa família, né, a gente tem um risco de sangramento exagerado e que não tem remissão tão fácil, né? Então, esse é um paciente difícil, né? Começa a ter sangramento, e a gente tenta estancar aquele sangramento e não consegue, o paciente continua sangrando e tu não sabe mais o que fazer, e tenta de uma forma, e tenta de outra e não consegue. Então, sejamos atentos, abaixo, a trombopenia é um valor abaixo de 80 por milímetro cúbico, né? E aí fala na parte vermelha que abaixo de 40 mil, esse paciente deveria ter uma intervenção imediata, ou seja, ser indicado para um médico ou até para um nível hospitalar. Ele pode estar tendo um sangramento espontâneo a qualquer momento, em qualquer lugar do corpo, inclusive a nível cerebral, inclusive a nível cardíaco e assim por diante. Valores de plaquetas abaixo de 50 mil, né? Contraindicam a cirurgia eletiva, devido ao risco significativo do sangramento pós-operatório. Então, por mais que no ato cirúrgico a gente consiga controlar esse sangramento aumentado, exagerado, o paciente, quando vai para casa, vai caminhar, vai, sei lá, descer de um carro e etc., pode ter o retorno de um sangramento, e aí em casa ele não conseguir controlar, e sangrar, e cuspir sangue, e assim por diante, poder ter problemas seríssimos, e nós fomos os profissionais que fizemos essa cirurgia. E um resumo bem rápido sobre essa parte do hemograma, né? Os neutrófilos normalmente estão envolvidos em infecções agudas, bacterianas ou fúngicas, os linfócitos, infecções mais de ordem crônica e virais. Os monócitos também infecções crônicas, linfócitos e monócitos quase sempre andam juntos, né? E os eosinófilos em reações alérgicas, infecções parasitárias também, os basófilos da mesma forma em alergias e algumas crises blásticas específicas, né? E atenção aos metamielócitos, mielócitos, promielócitos e oblastos, que são os granulócitos imaturos, ou alguns laboratórios descrevem como linfócitos atípicos, tá? Nós podemos estar aqui dentro de um problema grave para esse paciente. Então, quando a gente pedir um hemograma e observar esses números alterados, que a gente tenha, né, esse discernimento de falar para o paciente, ó, tu necessita procurar um hematologista para avaliar o que é essa distorção. Assim, não precisa assustar o paciente, tá? Nem todas as vezes infecções podem causar, né, esse aumento aí, mas eu acho que seria bom sempre ter uma investigação. E aí nós entramos em outras avaliações, entre elas a avaliação hepática, né? Quais são os exames que a gente deve solicitar para o nosso paciente para avaliar o funcionamento do fígado desse paciente? TGO, TGP, gama-GT, basicamente. TGO, ela tem uma função, ela é expressa tanto no fígado quanto no coração. Então, algumas vezes o TGO pode vir aumentado, por exemplo, no indivíduo que previamente ao exame, podendo ser inclusive na noite anterior ou no dia anterior, teve um esporte de alta intensidade. Então, isso causou microlesões a nível cardíaco e o TGO dele pode vir aumentado sozinho, tá? Então, nós tenhamos também esse discernimento. Um valor ótimo de TGO entre 10 e 20, assim como do TGP, assim como do gama-GT, tá? Estamos falando de valores ótimos, não de valores laboratoriais. Eu tenho esse viés integrativo, tá? De sempre querer um valor ótimo a nível, estamos falando aqui de ciência, né? Indivíduos com valores entre 10 e 20 desses parâmetros são os indivíduos mais saudáveis dentro da população, das populações pesquisadas. E o TGP
seria mais específicos para o fígado, né? Então, quando temos uma lesão hepática, o TGP passa a estar aumentado, essa transaminase aumentada significa que esse fígado já está tendo lesões, né? Normal, a TGP e o TGO não estarem a nível, né, de circulação. Quando eles estão a nível de circulação em um nível aumentado na circulação, quer dizer que está tendo uma lesão hepática já. E essa lesão hepática vai causar disfunção hepática, né? De graus diferentes, tá? Então, a gente não necessita ter um paciente hepático com uma hepatite medicamentosa, cirrose hepática, para a gente intervir nesse paciente para melhorar as condições dele no pré-cirúrgico. Eu não vejo dessa forma. Quando está distorcendo valores acima de 20, a gente já pode atuar, não precisa esperar as coisas acontecerem e deixar esse paciente ter problemas sérios de saúde com, né? O fígado ainda ele regenera, tá? Mas muitas vezes os tratamentos eles são muito destrutivos, acabam com o paciente, assim, né, como um todo. Problemas hepáticos, eles são bem complexos mesmo, o paciente sofre demais, né? Então, estejamos atentos, né, a essa elevação desses parâmetros aí. Certo? E o gama-GT também, ele é mais genérico, vamos falar assim, né? O gama-GT também é um padrão que pode ser interessante para se avaliar estresse oxidativo. Quando temos um paciente com um nível de oxidação muito exagerado, aumentado, o gama-GT ele salta, né? Quanto mais alto tiver o gama-GT nesse paciente oxidado, maior vai ser o nível oxidativo dele, né? Então, é um outro parâmetro interessante. E quando nós temos problemas hepáticos, nós vamos ter influência na cicatrização do nosso paciente. Como o fígado ele é responsável pela metabolização tanto de remédios, né, drogas, quanto de nutrientes. Então, esse metabolismo ele vai estar empobrecido, vamos usar dessa forma, ou disfuncional. E aí a gente pode ter uma chegada no sítio daquela medicação em um efeito desse analgésico, anti-inflamatório diminuído, uma baixa chegada, né? Então, nós não estamos falando, algumas vezes eu vejo a odontologia pensar muito como uma teoria da geração espontânea. Eu me lembro da minha época de escola lá, quando eu aprendi biologia, uma das teorias sobre a origem da vida era a teoria da geração espontânea. De uma hora para outra surgiu a vida do nada, né? Não houve um criador, não houve nada, assim, então teoria da geração espontânea. Eu até me lembrava do estudioso, agora eu não estou lembrando do nome dele, que era o que assinava essa teoria. Mas algumas vezes a odontologia também pode falhar nesse sentido, porque nós criamos lá uma cicatriz óssea, né? Extraímos vários dentes desse paciente, e como mágica, por geração espontânea, surge um osso de lá. Mas, na verdade, se a gente for pensar a nível molecular, microscópico, tem que haver matéria-prima para a formação daquele novo osso, daquele novo tecido gengival que vai haver ali. E se esse paciente está desnutrido, não se alimenta direito, ou não tem os nutrientes essenciais para a formação desse osso, desse tecido gengival, vai faltar matéria-prima, e o organismo vai tirar de outros lugares para que haja formação lá. Não estou falando que isso não vai acontecer de algum jeito, mas vai tirar de outros lugares. Então, pensar em nutrição é pensar em saúde também, né? E pensar que esse nosso paciente ele tem que vir bem nutrido para a cirurgia, e no pós-cirúrgico ele tem que se nutrir bem, também é essencial para uma boa formação óssea, uma boa formação tecidual, de um modo geral, para que os resultados sejam otimizados ao fim, tá? E ter um fígado funcionando a plena é essencial para isso também acontecer, né? Estou suplementando ferro porque a ferritina dele deu 11,5, daí eu estou suplementando ferro. Se o TGO-TGP estiver alto, esse ferro vai demorar 2-3 anos para aumentar a ferritina desse indivíduo. Por quê? O melhor é a nível de fígado que o ferro é metabolizado. Se esse ferro não for metabolizado bem a nível de fígado, nunca vai chegar na corrente sanguínea e nunca vai chegar dentro da hemácia, para produzir hemoglobina, aumentar e a ferritina também aumentar em consequência. Então, as coisas são tudo interligadas. O organismo humano é um todo. Nós não temos como separar esse todo. Quando a gente
quiser separar, a gente vai estar falhando. A função renal também é muito importante, né? E aí eu ponho os valores ideais ali, importantíssimo, né? Esses valores ideais, eles são bem interessantes para serem analisados, né? Porque uma função renal comprometida vai trazer um ambiente para uma osteoporose, uma cicatrização óssea reduzida, porque é a nível renal que acontece a ativação da vitamina D, que é essencial para o metabolismo ósseo. Essencial para o metabolismo ósseo. Isso acontece a nível renal. Se nós temos uma má função renal, essa ativação da vitamina D dentro desse mecanismo renal não acontecerá, e a gente não vai ter a vitamina D, a gente tem lá uma 25-hidroxidem, né, que é o parâmetro que a gente usa laboratorial, porém ela não está se ativando porque o rim dele não está funcionando, o trato urinário, né, não tá sendo adequado e não está tendo essa ativação da vitamina D, né. Além disso, a função renal é importantíssima na questão da eliminação dos medicamentos, né, ao passo que um paciente que está com um problema de creatinina muito elevada, a ureia muito elevada, ele não está com uma função renal, ele está com a sua função renal comprometida. Então, esse medicamento que a gente administrou para ele não vai ser eliminado, ele vai voltar à corrente sanguínea e quando a gente vai ver, está com uma superdosagem dessa medicação e esse paciente começa a ter efeitos adversos da droga, né? E isso realmente, usando a palavra droga de novo, é uma droga, né? Porque ele vai ligar para nós e falar, ó, estou vomitando, estou passando mal, eu desmaiei hoje de manhã antes de ir para o meu serviço. Por quê? Ele está com a sua função renal comprometida, essa medicação não está sendo eliminada e na corrente sanguínea ele está intoxicando com essa droga, né? E causando efeitos adversos bastante severos, tá? Outra forma de avaliação é a atividade da tireoide. Então, tanto o hipertireoidismo quanto o hipotireoidismo podem ser influentes na nossa cirurgia. Então, o hipertireoidismo normalmente é aquele indivíduo que não para, que é todo elétrico, que toda hora quer cuspir, que toda hora quer se mexer, e que ele é meio instável demais. Então, ele tem uma frequência elevada do pulso, ele é um paciente que é mais nervoso, a sudorese excessiva, né? Parece tranquilo lá, mas começa a brotejar suor, né? Ele tem uma intolerância ao calor, então é aquele que não dá para tirar esse campo operatório, estou suando todo e tal, né? Alguns são chatos, outros nem tanto, outros sofrem em silêncio, né? Ele apresenta também fraqueza muscular, pode ter diarreia, pode ter aumento de apetite, aumento de metabolismo e perda de peso, tá? Uma coisa bem interessante que seja passada para vocês é que eles são sensíveis às catecolaminas, por exemplo, a epinefrina, que está presente em alguns anestésicos que a gente usa de ordem local. Então, eles vão ter um aumento da atividade dessa epinefrina, podendo causar um problema que se chama tireotoxicose. O que é a tireotoxicose? A tireoide dele, de uma hora para outra, começa a funcionar muito rapidamente por efeito dessa epinefrina que entrou no tecido funcional. E esse indivíduo começa a ter febre, taquicardia, o coração começa a palpitar forte, uma hipertensão, a pressão aumenta rapidamente, pode ter anormalidades neurológicas, por exemplo, espasmos, né? Daqui a pouco está ali na boca, ele tem uns movimentos. Isso pode acontecer, pode soar engraçado no primeiro momento, mas quando acontecer no meio da tua cirurgia, tu está com o bisturi colocado lá e o paciente tem um movimento involuntário, isso pode ser bastante prejudicial. A gente tem que estar sempre um passo na frente dos problemas, né? E esse indivíduo, queira ou não, pode estar com risco de morte, né? Então, tu une ali o problema gerado pela epinefrina nesse paciente com hipertireoidismo ao estresse da cirurgia e a lesão que a gente provocou nesse indivíduo por um tempo longo, sangramento durante a cirurgia e tudo mais, daqui a pouco esse cara, ele derruba ali na tua frente. E tu tem uma emergência, tu não tem mais uma urgência, tu tem uma emergência. E no hipotireoidismo, é um pouquinho ao contrário disso. Esse paciente é intolerante ao frio. Então, se estamos num dia calor e tu liga um ar-condicionado, ele pode estar, tô com os pés tudo gelado, né? Ele normalmente é um paciente que vai fadigar bastante rapidamente, então em cirurgias longas pode haver uma incomodação, né? Poder reclamar. Pode causar rouquidão,
pode ter uma atividade mental reduzida, então ele pode ser não responsivo, né? A gente percebe muitas vezes isso na anamnese. Pergunta, o cara parece um pouco retardado nas respostas, então pode ser um dos sinais do hipotireoidismo. E o que é interessante é o paciente com hipotireoidismo, eles são sensíveis às drogas depressoras do sistema nervoso central. Então, por exemplo, narcóticos, sedativos como diazepam e barbitúricos. Então, cuidado nesses pacientes com hipotireoidismo, o que a gente indica no pós-operatório para dor. Certo? Ou até o ansiolítico prévio à cirurgia que a gente usa. Como que a gente avalia a tireoide desse paciente? Então, são esses os principais exames que eu solicito. TSH, T3 livre, T4 livre. A relação, faço uma relação, isso é um cálculo, né? Na verdade, não se pede esse exame, é um cálculo feito em cima dos números que vem. Relação T3 livre, T4 livre. E em alguns pacientes com algum risco, que vem com uma reclamação maior, anti-TPO ou anti-tireoglobulina. E anti-tireoglobulina. Aí estão os valores ótimos, tá? Então, o TSH é um hormônio produzido a nível de hipófise, a nível cerebral, que quando ele está em alto nível, ele acaba significando que a tireoide não está produzindo hormônios suficientemente. Ele é o que dá o estímulo para a tireoide funcionar mais. Eu preciso de mais hormônio, eu preciso de mais hormônio. Só que uma das grandes falhas nas avaliações, e isso agora eu vou botar como opinião do Felipe, tá? Pode ser que alguns daqui discordem disso, e eu respeito, de boa, é só um pensamento meu, tá? Avaliar a atividade tireoidiana só em cima do TSH, eu acho uma falha muito grande. Tá? Eu não vou nem entrar muito nos porquês, porque poderia gerar uma discussão, poderia ser uma aula só para falar sobre isso, tá? Mas o TSH, como eu falei, é nível cerebral, falar da função de uma tireoide, tá? Entre o cérebro e a tireoide existe uma barreira chamada barreira hematocefálica. Problemas cerebrais a nível de hipófise, elas são relativamente comuns. Por exemplo, em parques de diversões, um indivíduo que tem luta, faz lutas marciais, boxe, etc. O futebol americano, por exemplo, tem um filme, agora não me lembro o nome do filme, mas que contou essa história, né, dessas lesões de hipófise nesses jogadores de futebol americano por causa do impacto que eles sofrem durante o jogo, né? Eles tinham traumatismo de hipófise cada vez que eles levavam, e aí começaram, quando se aposentaram, viraram umas coisas muito estranhas, assim, por causa dessas lesões de hipofisárias, né? E aí, quando tem uma lesão hipofisária, tu pode ter uma baixa ou uma alta produção do TSH, porque a hipófise pira, né? Então, pode falhar a análise na hipófise. Então, sempre eu peço junto o T3 livre, principalmente o T3 livre e o T4 livre. Se é um indivíduo, e isso é muito comum a gente receber nos dias de hoje, infelizmente eu diria, já usa os hormônios de origem sintética, o Sintroid, não me lembro o nome do outro, tem um que é até mais conhecido, agora me fugiu o nome. Ele já usa esses hormônios, na verdade o que ele usa é o T4. E, na verdade, o hormônio que é o ativo, que vai entrar dentro do núcleo celular e lá ter a função de aumentar o metabolismo celular, é o T3 e não é o T4. O T4 é produzido em grande número pela tireoide, ele vai para a corrente sanguínea, mas serve muito mais como um depósito para entrada aí a nível celular no SYMporter, e a nível de citossol ele se transforma em T3 para daí sim o T3 entrar a nível nuclear e lá funcionar como o hormônio tireoidiano, tá? Então esses pacientes eles tomam o T4 e muitos desses pacientes tomando altas doses do T4 não estão transformando o T4 em T3, que é o hormônio útil, tá? Isso a gente percebe nesses exames e é por isso que a gente faz essa relação T3 livre por T4 livre, que tem que dar, dependendo das unidades de medida que o laboratório usa, 0,31, 3,1 ou 31, né? Dependendo, né? Eu ponho aqui, por exemplo, T4 livre, 0,7 a 1,9, mas alguns laboratórios podem botar 7 a 19, né? E usar outra unidade de medida, e aí essa relação pode ser diferente dali. Quando essa relação está
reduzida quer dizer que tem muito T4 livre e pouco T3. Então, não está havendo uma transformação de T4 em T3 suficiente para uma saúde legal a nível tireoidiano. Tá? E aí existe a gente vai falar de zinco, a gente vai falar de selênio, a gente vai falar de ferro, a gente vai falar de vitamina D, vitamina A, que fazem essa biotransformação e a gente pode melhorar a saúde desse paciente, certo? A odontologia integrativa, ela trabalha a saúde do paciente, inclusive a nível de tireoide, tá? Porque a tireoide, a função tireoidiana, vai influenciar muito nos nossos tratamentos, tá? Fala de metabolismo. O paciente com déficit, com hipotireoidismo, ele tem baixa salivação. Eu não preciso contar para vocês, vocês são dentistas, que um paciente com baixa salivação, quão difícil é tratar esse paciente, né? E aí a gente manda lá para alguns profissionais da área médica, e uma das únicas medidas que eles dão é dar esses hormônios. E eu acho incorreto, porque o paciente que começou hoje a tomar hormônios, T3 e T4, na verdade, né? Ele vai ter que tomar para o resto da vida. Então, dá, assim, para o paciente uma notícia de que, por baixo motivo, tu vai ter uma medicação para tomar o resto da vida, eu não acho correto. Eu não acho correto. Por quê? Tem outras formas de a gente recuperar a função dessa tireoide. O uso, por exemplo, do iodo, o uso da tirosina, o uso, falei já da vitamina D, do selênio. São nutrientes essenciais para a gente melhorar a atividade dessa tireoide e recuperá-la. A ponto de repente, a gente trazer vamos falar em cura, eu acho que cura é um termo exagerado nesse caso, né? Uma melhora metabólica dessa tireoide e uma melhora, por fim, na qualidade de vida dele. E uma melhora, por fim, no fluxo salivar na boca do nosso paciente, que faz toda a diferença na qualidade do tratamento nosso. Aquele paciente que tem aquele descontrole de cáries cervicais e tudo mais, né? Um paciente com baixa salivação, com implantes na boca, é um candidato fortíssimo para uma perimplantite, né? Fortíssimo. E se a gente consegue, através de poucos nutrientes, não são medicamentos, nutrientes, recuperar essa tireoide, botar a saúde desse indivíduo de novo como um reloginho a funcionar, tudo muda. A cárie que era rampante já não existe mais. O tártaro que se formava a cada consulta, eu precisava de uma meia hora para remover todo aquele tártaro, já não se forma mais na boca dos nossos pacientes, sabe? Os tecidos gengivais, eles têm uma resistência metabólica maior, ele tem uma homeostase bucal, onde bactérias patogênicas e bactérias benéficas estão em equilíbrio, então as doenças, esse paciente já não tem mais aftas, esse paciente já não tem mais lesões bucais. É incrível o resultado que a gente consegue com poucas coisas, entendendo, usando dados de bioquímica, dados de fisiologia humana, dados de nutracêuticos e nutrição, o que a gente pode melhorar na qualidade de vida desse paciente é incrível, é incrível. E, infelizmente, a medicina ainda não acordou para isso. Sabe? Existem profissionais que atuam nessa área, são sensacionais, mas eles estão com os consultórios lotados. Porque quando tu encontra um médico integrativo, tu abraça e não larga mais, né? E eu acho que o dentista, como um profissional de saúde, ele tem que trabalhar a saúde também. Ele não tem que fazer papel de médico, não. Bem pelo contrário, nós não estamos falando aqui em momento nenhum de doença. Tratar doenças não faz parte da área odontológica. Mas melhorar a saúde do nosso paciente enquanto profissional de saúde, eu acho que é mandatório. Tá? Se a gente puder fazer isso, óbvio que sem usar medicações, sem querer dar uma de, sei lá, professor Pardal, inventar coisas, usando ciência, usando bom senso, né? A gente consegue ajudar e muito esse paciente. E os resultados das nossas terapias melhoram e muito. Tá? E eu não estou falando porque é a minha área de atuação. Eu estou falando porque quando eu percebi e eu conheci essa área, é um caminho sem volta, gente. É um caminho sem volta. Tu nunca mais vai querer fazer aquela odontologia
minguada e antiga, que funciona, até funciona bem. Mas essa odontologia é muito melhor. Porque o paciente, ele te ama, né? Não que eu quero que o meu paciente me ame, mas que ele me respeite. Mas a diferença que um profissional desse faz na vida de um paciente tem tudo a ver em deslotar a rede SUS, em diminuir as filas dos hospitais, em diminuir a clientela das farmácias, tem tudo a ver com isso, tá? Que ninguém mais aguenta, sabe? Tá demais, tá demais. Sacolas de medicação achar normal, 4, 5, 6, 7 medicamentos tomados por dia, achar que é normal, porque eu tô ficando velho, e eu não concordo com isso. Né? Eu vejo dessa forma e ajudo os meus pacientes na medida dos meus limites enquanto odontólogo a melhorar. Glicemia, cara, eu vou acelerar aqui porque eu falo demais mesmo. Glicemia, quais são os exames que a gente pode pedir? Hemoglobina glicada, glicemia em jejum e insulina em jejum, tá? Insulina em jejum é muito pouco pedido e é essencial para a gente avaliar em que nível está a glicemia do nosso paciente, tá? Porque de nada adianta saber que a glicemia dele está lá em 110, 120, se a gente não souber o valor que é da insulina dele. E também, e principalmente, até diria, quando a glicemia dele está dentro do nível normal, então o paciente vem com uma hemoglicada de 5,0, uma glicemia de 90, mas a insulina dele está em 25, nossa, esse paciente tem que ter uma intervenção logo, porque daqui a pouco o pâncreas dele que está precisando produzir 25 de insulina para suportar aquela glicose que ele está consumindo, vai falir, ele não vai aguentar essa atividade por muito tempo. E aí esse paciente vai passar a ser um paciente diabético. Ah, mas minha glicemia foi normal minha vida inteira, nunca tive problemas. Mas nunca olhou a insulina, né, meu caro? Nunca olhou a insulina. Então é essencial que a gente tenha um valor base de insulina em torno de 6, tá? Em torno de 6. Um pouquinho menos, um pouquinho mais, estamos ainda no sucesso. Glicemia abaixo de 90, hemoglobina glicada abaixo de 5,4, 5,3 seria um ideal, tá? O que a glicemia pode interferir nos nossos procedimentos? E o pessoal ali da regeneração aí do grupo da Lene, nós estamos falando aqui dos tipo 3 e 4, que são cirurgias de maior monta, né? Então aqui, quando nós temos uma glicemia menor ou igual a 150, aqui, quando nós tivermos um procedimento de tipo 3, a gente tem que ter medicação prévia, ajuste da insulina do paciente, né? Se houver necessidade, se estiver desequilibrado, a gente tem que dar um ajuste nessa insulina. No caso, né, se o paciente é usuário de insulina, não é coisa para dentista fazer, tem que enviar, né, para o endócrino dele para ser ajustado. Ele não pode estar em hipo nem hiperglicemia, tá? Da mesma forma do procedimento do tipo 4, quando é uma glicose branda ainda, tá? Diabetes mellitus brando. Em nível moderado, quase a mesma coisa, mas quando for no tipo 4, né, pode ser necessário uma consulta hospitalar. E quando um nível severo de diabetes, né, maior que 240, adiar tudo. Adiar tudo. Tá? Esse paciente pode ter uma hipoglicemia, uma fraqueza, nervosismo, tremor, palpitações, sudorese, né? E desmaiar na tua frente. Né? Esse paciente pode passar mal e, se não tratado rapidamente, pode, inclusive, ir ao óbito. Né? E aqui tem uma dica, né? Se o paciente está tendo quadros, né, desses, fraqueza, nervosismo, tremor, porque alguns pacientes, mesmo não tendo problemas ainda de diabetes, podem passar por quadros típicos de hipoglicemia. Um suco de laranja ou um docezinho, oferecer para o paciente resolve o problema. Tá? Quando ele complica, olha ali, ó, confusão mental, agitação, até convulsão, coma e óbito. Pode morrer na tua frente. Tá? Então, sejamos atentos também à glicemia desse paciente. E aqui eu fiz um quadro geral de vitaminas, né? Depois vou ter um quadro geral de sais minerais. A principal, quando a gente fala de nível ósseo, de metabolismo, de tecido mole, de imunidade, é a vitamina D. Tá? A vitamina D, hoje em dia, ela se tornou a vitamina da moda, ainda bem, diria eu,
mas também tem um certo receio, porque ela está sendo usada muito e de forma errada, inclusive e principalmente, diria, pelos médicos, tá? Então, indicando vitamina D sozinha, sem o contrabalanço da vitamina K2, sem o contrabalanço do magnésio, e daqui a pouco eu estou vendo logo ali adiante problemas advindo disso, pedras, calcificações, paciente tendo problemas sérios derivados de um mau uso de vitamina D3, e aí a vitamina D3 sendo criminalizada, por quê? Não porque ela não é boa, porque ela é sensacional, ela é um hormônio muito bom, que traz muito benefício à saúde do paciente. Porém, ela está sendo mal usada, certo? E aí estão os níveis ótimos, tá? Numa vitamina D3, eu gostaria que meus níveis fossem no mínimo 50, tá? Mas ali estou botando como valores ideais entre 60 e 100, tá? Já aconteceu na minha família, minha mãe, mais especificamente falando, porque a vitamina D normalmente demora para elevar a nível sanguíneo, a 25-hidroxi, ela demora um tempo, algumas vezes chegando a ano, tá? Até passando de ano para alguns pacientes. E aí minha mãe conquistou lá, fez um exame, ela estava 60 e poucos de vitamina D. Poxa, eu fiquei feliz da vida, né? Já está nesse nível, minha mãe, ela tem problemas de depressão, e a vitamina D tem tudo a ver com problemas de depressão e tudo mais. E ela foi levar para a clínica geral dela, falou, tu tá maluca, tu vai morrer disso, tu vai ter não sei o que, não sei o que. Cara, inventou um monte de coisa, assim. E aí minha mãe veio me contar, minha mãe, né? Felipe, tu tem certeza que esses níveis estão bons? Porque a médica me falou isso aqui. Expliquei toda a história para ela, expliquei, não adianta eu mostrar artigos científicos para minha mãe, porque ela não é profissional da área, mas eu falei para ela, mãe, eu até poderia enviar alguns artigos científicos para tua médica, de repente, para ela se atualizar, porém eu tenho quase certeza que ela não vai ler, porque vai vir de um dentista, né? Essa questão pouco nível diferentes, assim, sabe? E infelizmente acontece. Não sei se ela vai entender, né? E não sei se ela vai mudar a concepção dela. Mas, mãe, tu tens uma escolha: acreditar em mim ou acreditar nela, né? Então, ela acreditou em mim, ainda bem, né? Mas isso é muito comum, tá? Quando a gente começa a suplementar a vitamina D, quem não conhece acha que está muito elevado, tá? Trabalhos assim científicos falam na vitamina D ajudando a nível de sistema nervoso central, na prevenção de Alzheimer, Parkinson e outras doenças neurodegenerativas, falando que o mínimo da vitamina D seria 60, sabe? Artigos científicos, e não é um só, são vários. Estou fazendo um curso de neurosuplementação, como eu botei ali no slide inicial. O professor Fabrício fala assim que quando temos um paciente de Alzheimer, acima de 90 de vitamina D. Não é crime para ninguém, ninguém morre disso desde que ela esteja sendo bem usada. E a vitamina D bem usada tem que ter junto com ela, como o Batman e o Robin. O Batman é a vitamina D3, o Robin é a vitamina K2 e K7. Sabe? Por mais, eu estou só dando 4.000 unidades de vitamina D para o meu paciente, põe a K2, ela tem benefícios muito bons, tá? A vitamina K2, ela funciona tirando o cálcio que a vitamina D aumentou circulante na corrente sanguínea, ela tira mais do alimento e excreta menos, então fica mais cálcio circulante. Ela pega esse cálcio e firma nos nossos ossos e dentes. Poxa, estamos falando de odontologia aqui, gente. A K2 MK7, ela é importantíssima, tá? O magnésio também é bastante importante, que o magnésio impede a agregação de íons cálcio circulantes, né? Então, há um potencial muito forte do magnésio reduzindo a formação de tártaro, por exemplo. Porque o que é o tártaro, no fim? Cálcio acumulado na superfície do dente. E quando a gente tem o uso do magnésio, há uma redução desse mecanismo, porque ele vai para a saliva e molha aquela superfície. E o paciente passa a não ter mais tártaro, ou diminuir a formação de tártaro, nem sempre é tão perfeito assim, né? Mas tenho tido muitos casos aqui do consultório. Minha mãe é um exemplo, né? Citei já minha mãe. Formava tártaro, da vez tinha que fazer limpeza. Hoje em dia não forma mais tártaro. Maravilhoso o resultado. O PTH eu botei aqui também para constar, né?
porque o PTH é o mecanismo contrário da K2-MK7. Ela tira do osso para jogar na corrente sanguínea quando falta cálcio, né? Então, a vitamina D e o PTH, eles se equilibram. Quando o PTH está exagerado, nós estamos frente a um indivíduo propenso ou já em osteoporose, tá? Vitamina A, a vitamina C, a vitamina B12, essenciais no metabolismo, essenciais na formação de osso também, a vitamina C na formação de colágeno, a vitamina A também na formação de colágeno, na formação de algumas redes, né, e tecidos, e essencial também nas mucosas. Alguém falou? Oi, Felipe. Oi. Tem uma pergunta aqui, ó. Hum. A Cristiane está perguntando para a gente se a gente deve tomar vitamina K2-MK7 120 microgramas todos os dias. Então, primeiro, aqui nós estamos, a princípio, em profissionais de saúde, tá? Então, mesmo assim, eu tenho que ter um certo zelo em falar em doses. Falei que a odontologia integrativa trabalha com individualidade. Então, cada indivíduo ele tem que ser analisado como um ser único, tá? Para alguns indivíduos, 120 pode ser demais, para outros pode ser de menos, tá? Mas é o padrão que eu uso. Quando eu inicio uma suplementação de vitamina D3 no paciente deficiente, e deficiente eu estou falando, abaixo de 40, para mim já é deficiente. Mas normalmente os exames chegam com 15, 20, 21, 22. Isso é muita pobreza de vitamina D. Eu uso 10 mil unidades com 120 microgramas de vitamina K2 e MK7 associado. Na mesma cápsula, sempre cápsula com veículo oleoso, porque a vitamina D, tanto a vitamina D quanto a vitamina K2, também a vitamina A, que está aqui nesse quadro aqui, são vitaminas lipossolúveis, ou elas necessitam no ambiente oleoso para que elas, primeiro, não virem um soluto, não fiquem uma pedrinha que não vai ser absorvido, e segundo, que quando chegar no ambiente intestinal e no estômago e no intestino, ela vai ter nesse ambiente com óleo oleoso uma melhor absorção, tá? Apesar de que hoje em dia essa formulação que eu digo para vocês, eu estou usando em gotas sublinguais, gotas oleosas sublinguais. 5 gotinhas embaixo da língua, perfeito, sem problemas estomacais, sem problemas de interferência na comida e com um resultado magnífico, tá? Uma dica aí. Então, a resposta à pergunta que a Darlene colocou, nem sempre, depende do indivíduo, tá? Mas é uma dosagem de início que eu uso muito, muito mesmo. Importante que seja dito, tá? A vitamina K2-MK7, ela é formada no nosso intestino por bactérias, quando o nosso intestino tem uma população bacteriana saudável. Então, não seria uma preocupação se o nosso intestino estiver saudável. Estamos falando de um caso de eubiose, né? Não uma disbiose. Infelizmente, 95% a 98% da população tem disbiose, tá? Infelizmente, a gente não pode contar com essa K2-MK7 produzida no intestino. Tá? De praxe não se deve contar, se associa assim, certo? B12 e ácido fólico, eu já meio que expliquei nessa questão da anemia, né? A B12 também vai ter uma relação muito forte com o ferro também, algumas coisas legais assim, e ali estão os níveis ótimos, tá? Quem quiser printar a tela, fique à vontade. Então, a vitamina D que eu já falei para vocês, né? Ela aumenta a absorção do cálcio no nível intestinal. Então, o mesmo alimento, ela vai ter uma otimização de tirada de cálcio daquele alimento. Então, não melhorei nada na minha alimentação, mas vou ter mais cálcio sendo absorvido. Isso a vitamina D faz. A vitamina D, ela também diminui a excreção de cálcio pela urina. Então, fica mais cálcio dentro do nosso corpo. E o cálcio é essencial, né? Nós estamos falando aqui de osso, nós estamos falando aqui de dentes, nós estamos falando aqui de neurônios. O cálcio é o que faz esqueci o nome. Pô, eu faço o curso do negócio, esqueci o nome. O cálcio é quem entra no neurônio para que o impulso elétrico passe, né?
Então, ele é essencial, está a nível do sistema nervoso central também. Então, é importantíssimo esses níveis de vitamina D serem mantidos em níveis ótimos, não só bons, ótimos. Ela também regula os níveis do paratormônio, como eu expliquei para vocês, o paratormônio vai favorecer uma osteoporose, como regula, então nós estamos diminuindo a possibilidade desse paciente entrar em osteoporose. Felipe, tem aqui um participante, a Esther, pedindo para você voltar um pouquinho a tela, para ela ver as dosagens da vitamina D. Aí, né? É isso, Esther? Oi? Isso aí, obrigada, valeu. Valeu, Obrigada, já tentei, valeu, Felipe. Show. Pessoal, quem tiver pergunta, pode abrir o microfone. Por favor, nós estamos quase no fim. E aí eu fiz questão de botar o Chocrum ali no negócio, né, numa palestra dele que eu assisti. Eu olhei a sugestão dele de níveis de vitamina D. O paciente tem que chegar na cirurgia, segundo o Chocrum, com esses níveis, de 50 a 70. E ele põe como protocolo, dentro dos atendimentos dele, vitamina D, em quase todo paciente. Claro, ele solicita o exame anteriormente, né? Mas todo paciente dele vai usar. Ali ele cita também a vitamina C que ele usa como protocolo, né? E ali ele fala, aí, ó, paciente em estresse oxidativo, que é a grande maioria dos nossos pacientes, 10.000 unidades, é o que ele usa, e mesmo assim ele acha pouco. Ali não tem toda a conversa que ele dá, mas ele usa essas dosagens que eu estou falando para vocês, certo? E ele vê ali, na verdade, esse é um artigo que ele publicou, mas ele está falando do artigo para profissionais lá da Europa, e ali ele fala como sendo algo que ele descobriu sendo essencial. O controle dos níveis de estresse oxidativo no paciente, os níveis de vitamina D e a questão de lipidemia, né, o aumento exagerado do colesterol. Ele põe como essencial para uma boa etapas na questão do uso do LPRF, do IPRF, toda a proporção regenerativa, segundo o Chopin. E aqui agora vem a tabela dos minerais. Manda ver, Esther. E os minerais, eles também são essenciais, porque, na verdade, eles acabam sendo matéria-prima, né? Todo muro não é produzido se não tem tijolo, se não tem argamassa. E a matéria-prima, nós vamos falar de novo da geração espontânea, né? Um osso não se forma do nada, né? Então, a gente deveria, sim, pensar na matéria-prima desse osso. Ah, tá, mas a pessoa come normal, vai ter cálcio, vai ter magnésio na alimentação? Tem. Mas, infelizmente, estou fazendo, né, como falei para vocês, nutrição funcional, as nossas frutas, as nossas verduras, os nossos alimentos estão cada vez mais pobres nesses micronutrientes, tá? E aí a absorção desses, principalmente minerais, tá? As vitaminas ainda dá, sendo muito bem regradinho com frutas e tal, a gente consegue aquela ingestão diária, mas os minerais, por quê? Os nossos solos estão sendo empobrecidos por causa da agricultura que sobrecarrega esses solos e estão diminuindo o grau, por exemplo, do magnésio nesse solo, que é um dos que mais a gente conhece aí, que está faltante. E aí os legumes produzidos por esse solo vêm pobre nos níveis de minerais. E orégano, Felipe, e orégano? Orégano vai nos funcionar muito bem na estresse oxidativa, né? Vamos misturar orégano em tudo a partir de agora. Os temperos como um todo, né? Não só o orégano, né? A canela, o cravo, são sensacionais. Mas é muito orégano, né? Não 500 miligramas. É isso aí. Não, meio quilo de orégano por dia resolve todos os problemas. Nossa, tem que mastigar orégano. Show. E aqui tem todos os minerais importantes, né? Então, o zinco na formação óssea ele é essencial, o cobre que ele, na verdade, trabalha junto com o zinco nessa formação óssea, o selênio também é importantíssimo, o magnésio, que é o mineral dos minerais, regula todos os outros minerais, inclusive o cálcio, que é importante na formação óssea, não preciso nem falar do cálcio, né? E o potássio e o sódio, que tem a ver com aquela questão de membranas, né? Aquele mecanismo de entrada de sódio, saída de potássio, assim por diante. Canais sódio-potássio.
Aqui é um slide de última hora, já que a Darlene falou, eu não tinha botado um slide específico sobre estresse oxidativo, mas existem alguns exames que a gente pode avaliar esse estresse oxidativo. Entre eles, eu já falei do RDW, então o RDW aumentado pode significar estresse oxidativo. A homocisteína é muito importante para a avaliação de estresse oxidativo. Quando ela está entre 7 e 9, ela está num valor ótimo. Quando ela está muito alta, muito mais alta que isso, acaba significando que tem um nível diminuído de formação de glutationa, que é um antioxidante endógeno produzido pelo corpo, que é importantíssimo nesse mecanismo redox, né? Então, ter bons níveis de glutationa é essencial em todo e em qualquer indivíduo, tá? É a glutationa que age durante a noite enquanto a gente está dormindo, limpando o nosso organismo, e por isso que a gente de manhã urina aquela urina bem escura, né? Porque a gente pegou restos metabólicos de reações químicas que aconteceram ao longo de todo o dia, estresse, a questão da oxidação provocada também pelos fatores ambientais, tanto sol, poluição, etc, etc. A glutationa, juntamente com o hormônio do crescimento, juntamente com a melatonina, faz essa limpeza do nosso corpo, né? E quando esses níveis de homocisteína estão elevados, provavelmente essa limpeza esteja sendo pobre ou não está sendo feita. E aí começa a haver um acúmulo de metabólitos que são prejudiciais à saúde, e aí nada funciona bem, né? Porque daí o fígado não vai funcionar bem, o trato urinário não vai funcionar bem, o nosso sangramento vai ser, né, a regeneração tecidual de repente não vai funcionar bem também, porque nada está funcionando bem. O nível de estresse oxidativo é sumário, porque o que acaba acontecendo? A oxidação acaba produzindo radicais livres, esses radicais livres, eles na verdade são átomos, principalmente de oxigênio e nitrogênio, instáveis. Ou seja, eu me lembro de ter citado na minha palestra que eu fiz uma aula só sobre estresse oxidativo, o tasmaníaca, né? Que é aquela célula louca, né? Que ela está ali para todos os lados. E quando ela faz esse movimento e entra na corrente sanguínea, isso pode causar microlesões naquele interior daqueles vasos do endotélio, e isso acaba gerando o organismo cura essas microlesões com tranquilidade, a princípio, que são microlesões de fato, porém criam, entre aspas, cicatrizes, microcicatrizes, que acabam diminuindo a flexibilidade dos nossos vasos, né? Ele tem que ter uma boa flexibilidade para ter aquela questão da chegada de células, né? Vasodilatação, vasoconstrição, né? Para a chegada de células, para que haja uma boa regeneração dos tecidos. E quando esses vasos internamente estão cheios de cicatrizes, essa flexibilidade diminui, a gente está com um paciente envelhecido por dentro, né? Não tem mais flexibilidade vascular. Isso acaba tornando o mecanismo de defesa diminuído, então abre-se um pressuposto para infecções nesse paciente, um mecanismo reparador diminuído, né? As interleucina 10, que vem para regenerar aqueles tecidos, da ordem para, não, agora vamos reconstruir, já resolvemos essa infecção, vamos agora reconstruir. E isso pode chegar pobremente ou não chegar, e a nossa regeneração também ser pobre ou não acontecer, né? Então é importantíssimo observar esses níveis de estresse oxidativo, segundo o próprio Chocrum, né? Importantíssimos para haver uma boa regeneração e tecidos saudáveis de fato, né? Tanto a curto prazo, na radiografia inicial, depois de 3 meses feita a regeneração, quanto a longo prazo, longevidade de trabalho, né? Aquele implante que durou 20, 30, 40 anos, aquele tecido que nós reconstruímos e durou 30, 40, 50 anos, certo? O ácido úrico, o Gama-GT também já expliquei, quanto mais alto ele estiver, maiores os níveis de estresse oxidativo, quando um paciente está oxidado. O ácido úrico também, quando ele está elevado, quer dizer que esse indivíduo está com um nível de oxidação aumentado, tá? O ácido úrico, na verdade, é um antioxidante endógeno também, mas quando ele está elevado, quer dizer que ele está sendo muito usado, né? E isso diz que o organismo está em estresse oxidativo, né? No homem, o ácido úrico abaixo de 4,9, na mulher abaixo de 3,9. E aí as vitaminas antioxidantes também é importante avaliar para a gente ter esse apanhado geral do estresse oxidativo, porque olhar apenas um dos parâmetros, a gente não chega a conclusões definitivas, mas quando a gente olha o todo, a gente consegue dizer, não, ó, então ele está com uma homocisteína elevada, o ácido úrico está com uma leve elevação, porém a vitamina A e a vitamina C está lá no chão. Esse cara está oxidado, não tenho dúvida que está oxidado.
E aí a gente começa a fazer suplementações, indicar o uso de antioxidantes, diminuir os níveis de oxidação, hidratar melhor esse paciente, e as coisas vão começando a acontecer. Tá? Um exame bem específico para avaliar a oxidação, que a princípio, o exame bem feito, só tem um laboratório no Brasil, que é o laboratório Lemos, que faz, em saliva, é medido em saliva, é o LDL oxidado, que mede o LDL, que é o colesterol, conhecido como ruim, mas ele não tem nada de ruim, que está oxidado. Então, o indivíduo que tem um LDL oxidado aumentado, quer dizer que ele está com nível de oxidação aumentado. Tá? E a própria ferritina pode significar, né? Porque quando ela está muito elevada, ferro e oxigênio, oxidação, né? É o que acontece nos nossos portões, nos ferros aqui a nível ambiental, né? O ferro exposto ao oxigênio ocorre oxidação e no nosso corpo, dentro do nosso corpo, não é diferente. Gente, com isso eu encerro. Eu até achei que ia demorar menos, mas eu me lembro do Roberto Puertas me perguntando quanto vai demorar a aula. Eu falei, acho que umas 5 horas e meia dentro das minhas... eu costumo falar um monte, entro em assuntos e tal, mas espero que tenha sido útil. Se tiverem perguntas, eu ainda estou à disposição. Aí estão os meus contatos, tá? Tanto o e-mail quanto os meus perfis no Instagram e no Facebook. E ali está o meu fone particular do WhatsApp, se tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato. Não tem referências em odontologia integrativa, nós estamos aí à disposição, nós temos um grupo grande no Brasil inteiro. Eu imagino que em torno de 600, 700 profissionais formados, nós estamos já na turma 9. Então, é uma nova odontologia que está nascendo e ela está se espalhando muito rapidamente, porque é um mundo sensacional, sabe? Então, se vocês querem ter mais informações, também estou disponível a trocar ideias e tudo mais. Não sei avaliar os exames dos meus pacientes, conheça alguém que saiba, tá? Não deixe de avaliar. Conheça alguém que saiba, indique para esse alguém ou controle. Eu atendo pacientes online também, tem muitos colegas dos nossos grupos que também atendem pacientes online. Tá, eu sei avaliar, eu gostei da tua palestra, aprendi muita coisa, mas o meu paciente está todo podre e eu não sei o que fazer com ele. Indica para um profissional integrativo, pode ser um dentista, porque o dentista sabe exatamente o que tu quer. Ele sabe exatamente o que tu precisas, né? Mas pode ser um médico integrativo, manda uma cartinha, ó, doutor, eu preciso de tal e tal coisa, esse paciente está com dificuldades nisso, ele está com deficiência de ferro, e eu preciso fazer uma cirurgia de longa monta e tal. Ou conheça um profissional integrativo e indique para esse profissional, porque eu acho sumário, tá? É um caminho sem volta, gente. O caminho sem volta, eu digo para vocês que o dia que vocês experimentarem, quem ainda não experimentou, é um caminho sem volta. Maravilhoso. Caminho sem volta positivamente falando, óbvio, né? Estou aberto, então, a perguntas. Quem quiser